E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O princípio da alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu tenho falado do caso de Maringá e ninguém em Maringá da Guarda Municipal está autorizado a falar. Então, ninguém está comentando sobre o assunto. O prefeito, inclusive, já quis o afastamento imediato dos envolvidos na ocorrência. Eu tenho lido muitos guardas municipais avaliando a conduta do guarda. Não, isso é errado, isso é equivocado. Não teve um soco, não teve um tapa, teve uma medida por conta da conduta do comerciante, que já ficou famosa na cidade, dando entrevistas, falando sobre o ocorrido e todos julgando os guardas municipais. O guarda municipal, como a própria Lei 13.022 diz, nos princípios mínimos de atuação, nós temos o uso progressivo da força, que na verdade deveria se chamar o uso necessário da força. Quando você avalia que o guarda municipal errou, você deixa de perceber que nós estamos cumprindo a lei, nós não perguntamos se a lei é ou não constitucional. A maioria de nós que lidamos com problemas de som alto na cidade, com problemas administrativos, nós sabemos que a gente vai, conversa, tenta dialogar, nunca chegamos pela força. Os guardas municipais que lá estavam não são meninos, não entraram agora na corporação, mas o prefeito fritou os guardas. Já fritou para a mídia, foi lá, exibiu a fiança para o comerciante, foi ele que deu os R$ 1.000. E aí nós, da Guarda Municipal, começamos a avaliar os próprios colegas. Ou alguém vem e me diz, isso é super corporativista o que você está dizendo. Olha, eu não estou avaliando a ocorrência como um todo em nenhum vídeo, porque eu não conheço ela na integralidade. E volto a dizer, o período são de decretos inconstitucionais dentro das cidades que nós, guardas municipais, temos que cumprir. E sabe qual que é o maior problema disso? E eu tenho falado isso no Facebook, não aqui no canal Azul Marinho, porque não é o espaço para que eu me demonstre, de repente, favorável ou desfavorável à quarentena, isolamento, e tem a conotação política, mas quem entrar no meu Facebook tem visto o quanto eu tenho falado que o isolamento e a quarentena não dá certo, porque pela força nós não queremos, pois com certeza nós vamos ter atos como esses, filmados, que nós vamos ver uma parte só e todos contra. E pela educação do brasileiro, quem já leu Roberto da Mata, os antropólogos que diz do jeitinho brasileiro, do conceito de casa e rua, nós sabemos que o brasileiro não tem educação para isso. E dentro da andragogia, que é um ramo da pedagogia, o adulto só aprende aquilo que ele deseja aprender. Logo, pela educação, o isolamento total não vai fechamento de comércio, e pela força nós não faremos porque é totalmente inconstitucional. Então, o que eu tenho falado sempre, temos que reabrir os comércios, nós precisamos ter a prudência e a necessidade de cada um entendendo o distanciamento social, para não ficar grudados, para que nós tomemos as nossas devidas providências. Nós, guardas municipais, estamos trabalhando. Digo para vocês, esta ação do guarda municipal em Maringá, o menos errado é o guarda municipal. Agora, o prefeito, que seguiu os decretos, de repente, dentro das cidades, estabelecendo o fechamento, terceira semana, as pessoas estressadas. O comerciante, ele está errado sim na ação. Mas eu não discordo que ele tem que pagar as contas. Eu não discordo que o trabalho que ele faz depende do sustento, né? O sustento da sua casa depende do trabalho que ele realiza e com certeza não é o milionário que ali está querendo trabalhar. Eu sei de pessoas que cortam cabelo, que tem lá o seu salão para cortar cabelo e tem feito assim, fica lá na frente igual um mendigo, sentado na calçada. A hora que chega a pessoa para cortar cabelo, ele levanta a porta, a pessoa entra, ele abaixa, corta rapidinho como se fosse bandido. Claro que está errado, mas nós não estamos discutindo a questão do país, nós não estamos falando sobre o prefeito, o decreto, sobre o governador, o presidente, que aí sim nós poderíamos discorrer. Estamos falando da conduta do guarda municipal, que é um pai de família, que estava trabalhando, acobertado pela legislação municipal, apoiando a própria fiscalização. Não teve uma agressão e o prefeito fala em violência. Aquela contenção, ela foi necessária. Por isso, volto a dizer para vocês, guardas municipais, vocês não vão achar nenhum vídeo meu analisando a ocorrência, porque nós não temos esse vídeo completo. Nem estão autorizados a falar em Maringá. A gente conversa com um com o outro, mas não podemos divulgar todas as questões internas. Então, todos nós do Brasil todo, que somos guardas municipais, volto a fazer a pergunta do início do vídeo, princípio da alteridade. E se fosse você? Então, quem está dizendo, chegou errado, por muito tempo foi o Mata-Leão. Para de falar besteira. Você não sabe a ocorrência toda. Eu não sei a ocorrência toda. É isso que você deseja? Tacar pedras sem saber o contexto todo? E se for você amanhã? E se for a sua cara estampada numa ocorrência amanhã? Então, não é ser corporativista. Não é ter o corporativismo acima de tudo, acima da própria lei.
é perceber que não temos dados suficientes, é perceber que o período que o país passa é terrível, inclusive para nós que estamos na linha de frente sem credibilidade. Somos órgãos de segurança pública? Na conveniência, sim. Na hora que não é conveniente, sai daqui, guarda municipal, usurpação de função pública. E, acima de tudo, o delegado ratificou a voz de prisão porque foi desacato, porque teve danos, porque teve descumprimento de ordem pública. Não é questão de entender o contexto todo agora, a situação do local, que nós não temos elementos suficientes. Mas, pelo indício do delegado, nós percebemos a conduta jurídica dos guardas. Para a questão da politicagem, olha a questão do prefeito, de exibir a fiança e fritar os guardas municipais em público. E aí nós precisamos, como guardas municipais, continuar ainda a fritura, sem saber de todo o ocorrido? Todo mundo está falando de achômetro dentro da cidade. E o que eu estou falando aqui não é da ocorrência, é sim de uma questão de direito, de nós protegermos quem protege, que são os guardas municipais. Pensem nisso.